Abra Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhes, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, é interessante aí a saída de Jesus, que já havia feito milagres, estava saindo da terra, né, de Tiro e de Sidom. E nós sabemos que o Evangelho, ele veio através dos judeus, né, como fala lá em João capítulo 4. E primeiro aos judeus, mas nunca destinado apenas para eles. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 1, no versículo 16. A grande comissão do Evangelho é fazer discípulos de todas as nações. É só você continuar lendo Mateus, você vai achar isso lá no capítulo 28. Começando com Jerusalém, mas indo por os quatro cantos da terra, da parte mais remota da terra. Ali Israel, ele foi o canal através do qual o Evangelho seria levado para todo mundo. Para todo mundo. E hoje, irmãos, a igreja, ela também tem que levar o Evangelho para todo mundo. Indistinto de pessoas, indistinto de religião. Nós não temos que falar apenas para o quintal dos cristãos. Eu sei, irmãos, que tem algumas pessoas que têm um chamado que para falar para a casa de Israel, abre e fecha aspas para isso. Realmente nós chegamos ao ponto, de que, esqueci de quem falou isso, no ponto de nós temos que, acho que foi o Paul Washer, de pregar o Evangelho para os evangélicos, Por incrível que pareça, nós chegamos a esse ponto, porque você escuta cada coisa que você não acredita, irmão? Você vai na Bíblia e... Mas tudo bem, senão nós não vamos ter tempo. Então, enquanto Jesus com a mulher cananeia, é a história de uma fé em Jesus, a qual ele fala que é uma fé grande. Lá nós vemos isso no versículo 28. Uma grande fé. E a fé dessa mulher não foi grande porque era mais forte do que outras fés, ou mais sincero, ou mais madura do que a fé de muitos judeus que acreditavam em Cristo. Mas porque foi baseado em pouco conhecimento. Em pouco conhecimento que ela tinha a respeito de Jesus Cristo. Quando a fé de Pedro vacilou e ele começou a afundar na água, Jesus ali se referiu a ele como alguém que tinha uma pouca fé. Pouca fé. Nós vemos isso, você virando as páginas um pouquinho aí no versículo 31, de Mateus 14. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E essa pouca fé que ele apresenta
era maior do que as dos 11, porque Pedro foi o único que saiu para andar nas águas. Porque os outros nem tentaram sequer andar. Mas não era tão forte como deveria ter sido por aquela situação. Veja, irmãos, Pedro era um judeu, portanto, ele sabia da herança da palavra de Deus e sabia o que representava a palavra de Deus, a vinda do Messias, e mais do que isso, ele viveu com Jesus 3 anos. Ele teve íntima comunhão com Jesus, com o Filho de Deus. Ele tinha visto praticamente todos os milagres que Jesus realizou e ouviu praticamente cada palavra que Jesus pregou e ensinou. Pedro tinha uma fé salvadora em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele tinha deixado tudo para seguir Jesus. Mas o grande privilégio de Pedro não era a garantia de que, em qualquer teste um pouquinho mais severo, grave, sua fé não pode ser reduzida ou relativada a uma pouca fé. Irmãos, muitas vezes nós estamos na comunidade, nas igrejas denominacionais, ou muitas vezes falamos que somos cristãos, nos relacionamos com Jesus e parece que a algum momento a nossa fé vacila. Parece que nós não vemos tudo aquilo que Jesus já fez, não só com você, comigo, ou com algumas pessoas que estão do nosso lado. E é interessante, irmãos, esse texto, porque a mulher cananeia, por outro lado, ela tinha sido criada numa cultura pagã. Uma cultura pagã, onde tudo era conhecido pela sua maldade, pela vileza que é o paganismo. Ela era descendente de um povo que Deus havia ordenado a Israel para destruir totalmente. Você acha isso lá em Deuteronômio capítulo 7? Ela não tinha herança da palavra de Deus, ela nem conhecia a palavra de Deus. As bênçãos de Deus, ou do seu tabernáculo, ou de um templo, ou de um sacerdócio, ou sacrifícios que haviam no templo. Por isso, porque ela acreditava tanto em relação a tão pouca conhecimento, é que Jesus chamou de grande fé. E a partir dessa história que a Bíblia nos relata, nós podemos entender a marca da fé. E é isso que eu quero propor a falar com os irmãos. O que realmente nos marca uma fé verdadeira? Não essas fé que nós vemos aí, irmãos. E eu queria começar com um ponto. Se der tempo, eu gostaria de falar pelo menos 4 ou 5 pontos que eu acho importante para nós reconhecermos. O primeiro, irmãos, com certeza, o primeiro é o arrependimento. Veja no versículo 22 que nós lemos. E eis uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, a primeira coisa, tenha misericórdia de mim. Porque uma mulher cananeia, da raça Ciro-Fenícia, que nem fala lá em Marcos capítulo 7, ela foi provavelmente uma adoradora de deuses pagãos da região dela, lá de Fenícia, de Astarte, e outras divindades pagãs que eram populares naquela região. O fato é que ela foi ter com Jesus um mestre, um curador da religião judaica, o que nos mostra que ela estava desiludida com a idolatria e depravação moral que caracteriza a sua religião. Quantas pessoas, irmãos, estão desiludidas com a sua religião e chegam ao cristianismo?
Mas em vez de nós mostrarmos Jesus, apresentar uma fé verdadeira, nós prometemos para elas aquilo que nunca Jesus prometeu. E amanhã ela vai só trocar de religião e de decepção. Tentamos mostrar uma fé inexistente. Uma fé que não é em Cristo. E essa mulher virando para Jesus, essa mulher estava perdida, servindo a Satanás. Ela virou a Jesus e demonstra arrependimento, pedindo misericórdia. E o fundamento dessa mulher é uma prova do seu arrependimento. Ela sabia que não merecia a ajuda de Jesus, que era indigno, que ela era indigna dele, e que essa única esperança para merecer o perdão foi a graça misericordiosa de Cristo. Então, por definição, a pessoa que pede misericórdia, ela está pedindo por algo que ela sabe que ela não merece. E essa mulher não veio exigindo nada, mas ela veio implorando. Eu vou repetir, irmãos. Essa mulher não chegou a Jesus exigindo nada, mas implorando. Muitas vezes nós mostramos uma religião, uma fé para as pessoas, de elas exigir algo de Deus. Exigir algo de Deus. Barganhar com Deus. Tentando levar ela a uma religião meritória, que ela tem que cumprir certas regras para que as coisas aconteçam na vida dela. Não entendendo nem a ação do Espírito Santo. Olha, irmãos, assim, a semana passada eu preguei em Romanos capítulo 8, eu recomendo que as pessoas leiam Romanos capítulo 8, lá vai falar exatamente a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E nunca esquecendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus. E quando as pessoas entenderem isso, vai entender a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Ele veio aplicar aquilo que foi programado pelo Pai e executado pelo Filho. Mas para muitos o Espírito Santo, ele depende de você. Mas vamos lá. E ela sabia que não era algo merecido, que Jesus era indigno, que ela era indigna de Jesus. Ela não pediu nada, ela não exigiu nada, pelo contrário, ela chegou implorando. Ela não pediu ajuda de Jesus com base em sua própria bondade, em base daquilo que ela fez, em base daquilo que ela se propôs a fazer. Não, ela não fez campanha nenhuma. Ela nem sabia disso. Então, o que ela implorou? Com base em Cristo, na bondade de Cristo, na misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é parte integrante da obra redentora de Deus para o homem. E a partir do momento da queda, o homem não teve nenhum caminho de volta para Deus, exceto por meio da sua graça e misericórdia. É só por isso, irmãos. E como é difícil as pessoas entenderem isso. Que o caminho pavimentado com o sangue do Filho de Deus, para que eu e você pudéssemos retornar à convivência com o Pai, é através do sangue, e isso é graça e misericórdia. Então não é de estranhar que no Novo Testamento e do Antigo Testamento, no grego Septuaginta, várias formas do verbo eleo, que quer dizer por ter misericórdia, isso é feito várias vezes, 5 centenas de vezes.
Porque quando a aliança do Sinai foi renovada com o povo de Israel, Deus declarou-se e se mostrou a Moisés como o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34. E em resposta a Moisés disse: se agora tenho achado graças agora você tem achado graças aos meus olhos. E aí ele está falando da graça e da misericórdia. Um ato muito interessante, um texto que nós conhecemos bastante, que é o Salmos 51, lá de Davi, quando Davi peca, confessa o pecado com Betseba. O que ele pediu? Misericórdia. Ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, de acordo com a grandeza da tua compaixão, e apaga as minhas transgressões. Então a fé que chamam as bênçãos de Cristo, que envolve o arrependimento. Aquele que vem com o profundo e sincero sentimento de indignidade, de que não sou merecedor, que sou um impuro. E é interessante, nos escritos de Charles Spurgeon, quando ele vai tratar sobre o arrependimento, que o arrependimento é o companheiro inseparável da fé. Por quê? Porque nós andamos todo o tempo por fé e não por vista. Então a lágrima de arrependimento reluz em os olhos da fé. E isso não é um verdadeiro arrependimento se não vem da fé. O verdadeiro arrependimento, ele procede de uma fé em Jesus. Porque senão não é um arrependimento. Um arrependimento é a ideia de você não executar mais. De que você fazia algo e hoje você não faz mais. Você não quer praticar mais aquilo. Agora, o arrependimento, ele não acrescenta nada à fé, mas é sim uma parte integrante da fé. A fé salvadora é a fé da pessoa arrependida. O arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo são inseparáveis. É só você ler Atos capítulo 20, versículo 21. Então as pessoas apresentam uma fé para as outras pessoas sem arrependimento. Não há arrependimento. Você vai em um culto hoje onde não se tem arrependimento. O culto é apenas uma idolatria ao homem, a si próprio. Ele está lá e como se Deus estivesse adorando ele está lá exigindo. Você tem que demonstrar sua fé. E como que eu demonstro a minha fé? Exigindo algo de Deus. E muitas vezes esse próprio texto que nós lemos, as pessoas usam erroneamente para falar isso. Por isso é importante você completar e você seguir os próximos versículos. Paulo declara que a bondade de Deus leva ao quê? Leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2. E Pedro fala que Deus não deseja que nenhuma pessoa se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então o arrependimento, ele vai nos direcionar a uma fé verdadeira. O arrependimento é uma marca da fé verdadeira. Pessoas que não têm arrependimento não têm uma fé verdadeira em Jesus. Podem ter uma fé em outras coisas, no copo d'água, no que pastor, apóstolo, presbítero está falando, mas não a fé em Jesus Cristo. A fé na denominação, a fé na marca da igreja, mas não em Cristo. Um outro ponto é como se dirigir a Cristo
E ela se dirige de uma forma correta, de uma forma reverente. E essa palavra reverente, ela tem fugido do dicionário ou do meio cristão, por incrível que pareça. As pessoas chegam a parar cultuar a Deus sem nenhuma reverência, por incrível que pareça. Então essa grande fé deve naturalmente ser dirigido para o objeto certo, para a pessoa certa, aquele que acreditam que de alguma forma significa que vai funcionar. Numa análise mais superficial, para o bem ter uma fé em algo que funciona, não numa ilusão. Não numa ilusão. Não em palavras vãs. A grande pergunta que fica, onde está a sua fé? A sua fé está em quem? Em Jesus Cristo ou nos acessórios que as pessoas demonstram sobre Jesus? E aí você vê cada oração. Aí a pessoa acredita no que ela quer. Olha, a noite mais escura, aí você coloca uma vela. A vela brilha. Acredita na sua própria imaginação, na imaginação das pessoas que estão falando, em pensamento positivo. Então, o que eu afirmo para você, irmão, irmã e amigos, é incrivelmente insensato colocar confiança em algo ou alguém que você não sabe nada sobre ele. Por quê? Porque você está colocando uma fé em algo que você está acreditando por boca de terceiro. A fé verdadeira está no objetivo certo, na reverência à pessoa de Cristo. Porque fora isso é uma fé na fé. É uma fé em tudo. A fé de que tudo vai dar certo. Que você tem que entender uma coisa, irmão. Se você, voltando, né, estava no avião e você começa a olhar, você fala assim, é uma fé de que esse avião vai chegar tudo bem. Ou um paraquedista que está dentro do avião, ele vai pular e vai falar assim, esse paraquedas vai abrir. Agora, imagine você saltar sem paraquedas e acreditar que vai chegar lá no chão, vai estar tudo bem. Isso não é fé, irmãos. Isso é estupidez. A fé em algo que você não sabe, é uma fé no escuro. Uma fé no escuro, é uma fé numa vela acesa. Algo que se assoprar apaga. Então a fé, para fazer sentido, ela tem que poder ser colocada num objeto digno de confiança. Como a mulher cananeia virou as costas para os seus ídolos, para tudo aquilo que ela acreditava, e colocou a fé no quê? No Senhor. E como que eu sei que ela colocou a fé no Senhor? Ela falou, o filho de Davi. Apesar da sua origem pagã, ela tinha ouvido falar dos judeus, da vinda do Messias, que foi chamado de filho de Davi. Essa é importante da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Por aquilo que Deus falou, não aquilo que eu estou falando, aquilo que Deus falou. Por isso que eu falo pela palavra de Deus. Aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Como nós vamos ter uma fé reverente e certa se nós nem lemos a palavra de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós esperamos que alguém interprete para nós, isso é um pulo, ou acreditar na escuridão, esperando que uma vela seja acesa, ou pular de um avião sem paraquedas e acreditar que tudo vai dar certo. Não vai dar. Você vai se esborrachar. Você vai morrer. A vela vai terminar depois de acesa, vai acabar e você vai ficar no escuro novamente. Então, renuncie tudo. Faça como essa mulher, renuncie tudo e caia aos pés do filho de Davi. Caia aos pés do Cristo apresentado pelas Escrituras, não do Cristo apresentado por pessoas.
Então, rejeite toda a origem pagã, tudo aquilo que não tem nada a ver com o cristianismo. E como que eu sei que não tem nada a ver com o cristianismo? Porque está na palavra de Deus. E ela com reverência dirigida a Jesus como seu Senhor soberano e onipotente. Ela tinha ouvido falar do grande poder do Messias, do Cristo. E também ela sabia da sua grande bondade. Ela o tratava com muita dignidade. E ela via esperança nele. Ela se aproximou dele com a mesma reverência que houve em outros, como o caso do leproso. De pessoas que se aproximaram de Jesus, que se encontraram com Jesus. E olha, que elas não tinham ouvido falar do Sermão da Montanha, sobre a humildade. E olha que Jesus tinha sofrido um tratamento irreverente pelos escribas e fariseus, que o tinham chamado de bêbado, companheiro de pecadores, que tinha parceria com demônios. Imagine Jesus ouvindo essa mulher, uma gentil, vir a ele com reverência, com respeito, com total submissão. Irmãos, como falta isso no nosso culto ao Senhor. Respeito, reverência, submissão total ao Senhor. Embora ela ainda não tinha entendido o significado pleno do senhorio de Jesus Cristo, ela veio com uma sensação de espanto, de admiração. O que motivou ela a isso? Ela amava a sua filha. Ela amava a sua filha mais do que a própria vida dela. E ela veio para a única fonte de ajuda que ela conhecia, que ela ficou sabendo. Ela virou as costas para os deuses falsos, para os ídolos mudos, para as divindades pagãs, e virou-se para Jesus Cristo. Sua confiança que ela tinha nos ídolos foi insatisfatória. E agora ela está diante de Cristo. As coisas podiam até estar indo bem, até que um certo ponto a filha dela foi tomada. Ela ficou possuída por demônios. E a mãe descobriu que ela poderia ficar sem a ajuda das deusas, dos deuses pagãos. E é isso que nós temos que estar preparados a mostrar para as pessoas. No momento de desilusão delas com os deuses delas, com a religião dela, nós apresentarmos Jesus Cristo. Mostrarmos o Cristo da Bíblia. Um outro ponto interessante, irmãos, que essa mulher foi persistente. A marca da fé verdadeira, o que é? Persistência, perseverança. Uma palavrinha que as pessoas mal utilizam ela. A fé verdadeira, ela persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa fé verdadeira, a fé da perseverança. Veja o versículo 23 e 24, irmãos. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede ela, manda ela embora. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que a fé, uma fé de quem não desiste. Ela foi colocado obstáculos para a fé dessa mulher. Ou retrocessos, decepção. E por que as pessoas não perseveram? Porque a fé delas é uma fé falsa, fé em outras coisas, fé em ídolo, fé na fé, fé na religião, fé na denominação, fé no pastor, no apóstolo, qualquer coisa. Então Jesus ali
provou a fé dessa mulher através da criação de uma série de obstáculos, de barreiras, demonstrando que algumas pessoas têm que lutar contra fortes dúvidas antes que venham a confirmar plenamente a Cristo para a salvação. Irmãos, às vezes você está chegando diante de Cristo, pedindo, orando, clamando, e parece que Jesus virou as costas para você. Parece que Jesus não está te ouvindo. Veja, essa mulher, Jesus falou, mandou a palavra. Jesus simplesmente falou, olha, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus nem respondeu para ela. E os discípulos, aparentemente, interpretando Jesus, que Jesus tinha ignorado essa mulher, parece que Jesus estava desinteressado, falou assim, então despede ela logo, manda ela embora, porque ela está vindo aqui atrás de nós falando. Mas essa mulher continuou argumentando com Jesus. E ele continuou a ignorá-la. Jesus continuou a ignorá-la. E aí seus discípulos ficaram mais chateados com a mulher e mais confusos sobre o que Jesus estava falando. E essa frustração veio até ele e as pessoas ficavam perguntando para fazer algo sobre esse incômodo. Despede ela logo então, Jesus. Despede, pois ela está gritando aqui atrás de nós. E qual que é o agravante disso? Jesus estava saindo já lá de Tiro e de Sidom, porque ele já estava cansado, ele estava fugindo da pressão, da demanda que estavam lá, que os saduceus, que os fariseus, que os escribas estavam atrás dele. Então os discípulos estavam entendendo que Jesus estava querendo dispensar essa mulher também, como dispensou os fariseus, estavam dispensando ela também. Então até parece que Jesus estava fazendo pouco caso dessa mulher. E achando que essa mulher estava incomodando Jesus. E, por ser gentil ainda, né? E aí parece que essa aparente indiferença de Jesus fica gritante. Mas Jesus não fez nada daquilo. Jesus não faz nada sem amor. E nada sem um propósito de Deus. Ele teve o suficiente de superficialidade da fé dos pretensos, aqueles que egoisticamente conseguiram o que queriam e foram embora. Uns só queriam comer e foram embora. E Jesus, mais do que queria testar a fé daquela mulher, era trazer ela um pleno entendimento. Não só ela, mas também os discípulos. E ele colocou barreiras, não para mantê-la longe, mas para que o valor da fé persistente, e para que ela pudesse distinguir entre o verdadeiro e aquilo que era superficial. Ele construiu barreiras que só a fé genuína pode transpassar. Só a fé autêntica pode transpassar. Quem são aqueles que vão perseverar, irmãos? Aqueles que têm a fé autêntica. E ele falando diretamente aos discípulos, mas dentro da audição da mulher, ele não falou para ela, ele falou e a mulher estava ouvindo. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a dureza do coração sugerido pelo silêncio de Jesus parecia sido confirmado pelas suas palavras. Eu nem sei o que os discípulos pensaram no comentário de Jesus, mas eles devem ter se perguntado por que ele tinha tanta boa vontade de curar um centurião romano e ofereceu água para uma mulher lá uma samaritana, lá em Sicar, e agora se recusou a ajudar uma mulher simplesmente porque não era da casa de Israel. Mas por essas palavras, Jesus assegurou aos discípulos que seu plano de redenção ainda estava em curso. Israel era o povo escolhido do Senhor e o reino ainda não foi oferecido primeiro à descendência de Abraão.
que apesar da aparente hostilidade, de ressentimento e rejeição, o Senhor ia continuar chamando a casa de Israel, apesar dele ter sido rejeitado pelos escribas e fariseus. E ainda não era hora de passar para os gentios, para as nações dos gentios, porque a plena oportunidade de Israel ainda não tinha terminado. Ainda não tinha terminado. Então, irmãos, qualquer que seja a resposta de Jesus, que tinha sido sobre os discípulos, que deve ter sido um golpe doloroso para a mulher, a maioria das pessoas tinha virado as costas, tinha parado. Como você vai entender que um Deus de amor pode virar as costas para alguém, né? E o que demonstra, para nós encerrarmos, irmãos, que falta aí 5 minutinhos, essa mulher chegou com humildade. Veja o versículo 25 a 27. Ela começou a se curvar diante dele, dizendo: Senhor, me ajude. E ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos, lançar aos cachorrinhos. A palavra curvar, proscunel, adorar, se curvando, como o cachorro lambendo a mão do seu dono. Um culto claramente, em um ato de humildade, ela se atirou aos pés de Jesus. Aí pediu com mais desespero ainda: Senhor, me ajude. Mais humildade, ela não virou as costas, não. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não me ama? Que Deus é esse que está permitido eu passar por tudo isso? Que Deus é esse? Eu estou aqui pedindo, clamando, e nem existe esse Deus. Não, humildade. Quanto mais barreiras foram colocadas, mais humildade essa mulher foi demonstrando, mais adoração. Veja, Jesus colocou dizendo a ela mesmo a verdade básica. Ela tinha acabado de escutar o que Jesus tinha falado para os discípulos: não é bom tomar o pão dos filhos na sala dos cachorrinhos. E nós sabemos que existem 2 palavras para cães, e no caso ali, os cachorrinhos eram os cachorros que ficavam embaixo das mesas, não eram os mestiços sarnentos, que um povo cruel. Mesmo assim, os comentários de Jesus estavam longe de ser um elogio. A mulher sabia que as crianças do referido judeus e cães que se refere aos gentios, porque ambas as figuras eram de uma forma comumente usados por judeus. Eles sempre falavam isso deles, dos gentios. Parecia que Jesus estava insultando, como os judeus faziam. Mas ela não se intimidou. Num lance incrível, irmãos, de visão, que só o Espírito Santo pode nos mostrar, ela pegou na própria ilustração de Jesus, dizendo: sim, Senhor, mas mesmo os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela usou a própria palavra de Jesus para continuar de uma maneira humilde, clamando para que Jesus a atendesse. Ela sabia que era pecadora, ela sabia que era indigna de qualquer coisa que fosse para receber. Então qualquer coisa que Jesus desse para ela estava bom. Qualquer migalha que Jesus oferecesse, eu estou pedindo um avião, mas Jesus me deu uma bicicleta, está ótimo. Mas ela não se intimidou. E ela perseverou com humildade. Ela estava disposta a se contentar com as migalhas que caem da mesa dos seus donos, porque isso seria muito melhor, o suficiente para atender suas necessidades. Uma pequena sobra de grande poder de Jesus poderia curar sua filha. Isso era tudo que ela pediu. Ela nem estava pedindo para ela. Embora a missão prioritária de Jesus foi para os judeus, as migalhas do Evangelho de fato caem de sua mesa para alimentar os gentios humildes que ansiavam pelo pão da vida. Quando você se anseia pelo pão da vida, irmãos, você recebe muito mais daquilo que você tem esperado. E eu tenho que encerrar, irmãos,
Apesar de tudo isso, essa mulher, depois Jesus respondeu que a sua fé era grande, que ela ia receber o que ela deseja. A mulher, a sua fé é grande. A pergunta que fica para mim e para você, aonde está a sua fé? Em que está baseada a sua fé, irmãos? Em Cristo? Na esperança que nós temos em Cristo? Nas migalhas que podem cair da mesa do nosso Senhor? E as migalhas só podem cair da mesa do Senhor aqueles que têm fome pelo pão da vida. Aqueles que não têm fome pelo pão da vida, nem as migalhas do nosso Senhor vai experimentar. Que a sua fé seja em Cristo Jesus e em sua palavra.